Boa noite, gente. Bom dia de noite, como eu gosto de falar. Bem-vindos para mais uma aula de estatística. Estamos aí na parte 10, já é a 10ª parte, é a 11ª semana. A gente acabou de atravessar a fronteira aí do meio do curso, né? Então, a gente tem aí mais ou menos 9 semanas pela frente, mais ou menos. Vamos lá. Hoje, o tema, como eu falei para vocês, vamos estar trabalhando a correção linear. Mas antes de dar continuidade para a correção linear, um feedback da última atividade. Então, poucas pessoas responderam à última atividade, que seria uma avaliação da minha aula. E para ajudar, teve uma aluna que ela respondeu assim: a minha nota é tanto, porque a minha participação é assim assado. Aí eu, pela frase, estou interpretando que ela não fez avaliação da aula, ela fez uma avaliação pessoal. Aí, para quem fez essa avaliação pessoal, em relação à atividade da semana passada, por favor, corrigir, né, até o dia 10/11 e me reenviar. Bem-vinda, Carolina, boa noite. E dentro da nossa proposta, o que eu já coloquei aí para vocês, né, mas eu vou tentar reafirmar aqui agora, que, assim, toda avaliação, ela precisa, na verdade, levar para uma autoavaliação. Eu acho que o grande fim das avaliações é que cada um de nós aí possa estar sabendo criar rotinas de autoavaliação, né? Seja aquilo que se falava quando a gente era criança, de repente encosta a cabeça no travesseiro e pensa no dia de hoje e reflita sobre tudo o que aconteceu, é uma avaliação diária, né? Mas a gente pode ter avaliações semanais, mensais, não é? Existe aquela que é a americana, uma vez por ano, no mês de janeiro, eles avaliam aí o ano que passou e depois eles vão tomando, estabelecendo metas para o próximo período. Acho que cada um de nós aí precisa descobrir como dar ritmo aí para essas avaliações e estar fazendo essas autoavaliações. Aqui é super importante, sim, tem aquelas premissas que eu passei para vocês sobre aqueles 3 principais verbos, né, de identificar, operar e aplicar, ele passa a ser orientador. Não são só esses 3 verbos, existem muito mais verbos aí dentro da competência que a gente precisa estar desenvolvendo. Agora, esse tripé aí daí, ele é básico, e ele, na minha opinião, ele serve como orientação aí para que vocês possam estar analisando algum aprendizado. Eu estou identificando as situações, eu estou conseguindo operar com as situações que me aparecem, e por último, eu estou conseguindo aplicar. Então, é mais ou menos isso que vocês devem estar tentando fazer. Pela formalização que a gente está desenvolvendo em até 7, tem algumas pequenininhas aí intermediárias, e depois avaliação conclusiva. Aqui na nossa instituição, a formalização é 60% de aproveitamento, que é traduzido pela nota 6, né? Então, eu acho que, por enquanto, ninguém precisa se preocupar, e em relação ao que aconteceu na última avaliação, eu percebi, eu dei aquele feedback para vocês sobre principalmente a questão do desvio médio, que teve uma pequena confusão, teve talvez um erro de digitação em relação ao método, e pude estar formalizando aí o 10 para todo mundo que participou.
Então, é essa a ideia. Aí, pensando na tônica da autoavaliação, me perguntaram assim, qual é a minha nota, professor? São 20 questões. Aí vocês podem, na vibe da autoavaliação, pensem assim, cada avaliação, ou cada questão vale meio ponto. Então, se eu errei uma de desvio médio, a minha nota é meio ponto a menos, né? Então, em vez de 10, eu tirei 9,5. Se eu sei que eu errei também lá o método, é mais meio ponto. Então, já são um ponto a menos. Então, a minha nota é 9, por exemplo. Boa noite, Camila, bem-vinda. Então, é isso. Não tem notas publicadas, mas vocês têm aí parâmetros para poderem estar avaliando. No caso dessa vez, a gente trabalhou 100% das questões. Se fosse no presencial, eu normalmente não trabalho. O quê? Nesse feedback, eu trabalharia principalmente só o desvio médio, que foi o principal problema apontado, né? Mas aqui a gente pode trabalhar um pouco mais. Se não tiver claro, vocês podem ir perguntando aí, a gente vai interagindo. Vamos lá. Então, sobre o feedback, é isso. Voltando, o tema de hoje é correlação linear. Então, a gente fez um parênteses para o feedback de hoje. Para deixar claro para vocês, vamos refletir aí um pouco sobre relação funcional e relação estatística. A relação funcional, ela é algo que vocês já conhecem e que a gente vai recordar. E sobre a relação estatística, é o que a gente vai estar falando sobre a correlação. O que a gente vai recordar agora, por exemplo. Está tendo um gap, um delay aqui, mas vamos lá. Essa apresentação, essa formulação que eu estou colocando para levar vocês aí pelo túnel do tempo para o primeiro ano do ensino médio. Aquele primeiro ano do ensino médio, vocês aprendem várias relações funcionais. Essa é uma delas. Ela tem uma fórmula, ela tem uma lei. Essa daí é a função de primeiro grau, ou também chamada função afim. Então, a gente tem, por exemplo, um cálculo de frete, um cálculo de taxista, um cálculo de conta de restaurante, um cálculo de salário de vendedor, ele é uma relação funcional, né? Existe aí um valor de salário, no caso de vendedor, um valor de salário final baseado num valor de vendas. Então, ele tem lá, muitas vezes, uma parte que é fixa e um percentual sobre as vendas que são realizadas. Aí a gente tem o quê? Um exemplo de relação funcional. Então, as relações funcionais, elas têm aí uma lei de formação. Eu trouxe esse exemplo para vocês, né? Aí, boa noite, Júlia. Uma função de primeiro grau ou uma função afim, ela normalmente é representada por uma reta. Aqui eu tenho um exemplo de função de primeiro grau ou função afim, representado num gráfico, e é um gráfico crescente. Não é? Se a gente olha lá o eixo do x, ele tem vários valores que vão de zero a infinito. E os valores de y também vão de zero a infinito. Conforme eu vou aumentando o valor de x, olhando lá, existem pontos que aparecem nessa reta, que se foram destacados aí P1, P2 e P3, mas uma reta, ela tem infinitos pontos. Então, para cada valor de x que a gente imaginar, o que acontece? O valor de y, ele é maior. Imaginei o x como 1, faz de conta que seja o valor de P1. Aí,
olhando a imagem de P1 no eixo de Y, a gente tem um valor de x de y1. O x2, que fica lá na direção do P2, a imagem dele em y é um valor maior que o y do P1. E mais o ponto 3 lá, o valor de x do ponto 3 que está no eixo de x, o que acontece? A imagem dele em y, ele é maior. Se a inclinação da reta fosse ao contrário, o que acontece? A gente teria o quê? Uma reta decrescente. O valor de x aumenta e o valor de y vai diminuindo. Mas, de qualquer forma, isso são relações funcionais. Lembrando lá do primeiro ano, se vocês viram todas as funções funcionais, relações funcionais, vocês viram lá a função de primeiro grau, a função de segundo grau, a função exponencial, a função modular, a função trigonométrica, a função logarítmica. Então, existiam todas essas funções lá no primeiro ano. Todas elas são o quê? Relações funcionais. E eu trouxe aqui a função afim, porque quando a gente fala de correlação, às vezes a gente pode confundir um pouco a situação. Mas, na função afim, aí essa lei de formação, f de x igual a x mais b. Então, a gente enxerga isso linear, a gente não vê essa situação através de uma lei de formação. Um outro exemplo aqui, as relações que o tamanho do perímetro ele é em função do lado. Se vocês lembram lá, perímetro é a soma dos lados, seja quadrado, seja retângulo, ou qualquer figura poligonal que vocês imaginarem, a soma dos lados vai dar o valor do perímetro. Então, o perímetro ele é em função do lado. Isso é um exemplo aí de função aí de primeiro grau. Agora, se a gente pensar nesse outro exemplo, peso e altura, não existe aí uma lei de formação agora linear para que a gente verifique que existe essa correlação mesmo. Virando a página. A funcional vocês já conheciam e agora a gente começa a conhecer. Então, quando duas variáveis... Nossa, que dística. Dizemos que existe correlação entre elas. No caso, peso-altura. Eu vou dar hoje 3 exemplos para vocês. E depois, na surpresa, vocês vão pesquisar outros exemplos aí. Mais adiante, eu vou deixar isso claro para vocês. Para a gente começar a pensar aí nessa correlação. Quando a gente faz um diagrama de dispersão, o diagrama de dispersão, ele fornece uma ideia grosseira. Gente, a nossa base de... Nossa referência é o Antônio Arnaud Crespo, que ele trabalha essa estatística básica aí para nós. E essa frase é dele. Né? O diagrama de dispersão, ele é uma ideia grosseira da correlação. Mas essa ideia grosseira, ela é muito útil para a gente perceber se a gente está caminhando para uma correlação ou não. Virando a página aqui. É um estudo que foi feito entre 98 alunos. Boa noite, Alessandra.
É um estudo que foi feito entre 98 alunos de uma faculdade para verificar se as notas de matemática elas estão correlacionadas com as notas de estatística. Então, as notas que estão publicadas em matemática são essas que estão aí na primeira coluna. As de estatísticas estão na segunda coluna. Então, os valores absolutos que saíram das notas, o X1, são esses. E de estatística, os valores absolutos são esses que estão na segunda coluna. Então, X1, matemática, e Y, errado, XI, matemática, e YI, estatística. Boa noite, Nilson. Aí, o estudo que nós vamos fazer é verificar se existe aí correlação entre essas notas, matemática e estatística. Virando a página. Esse é o diagrama de dispersão. Se a gente olha para a página anterior, a nota 2, que está lá embaixo, ó, 92, a gente tem 2 em matemática e 2 em estatística. Se a gente vem aqui para o gráfico, nesse gráfico de dispersão, no diagrama de dispersão, a gente tem aí, no eixo horizontal, as referências vertical, as referências para YI, estatística. Então, existe um ponto, temos um ponto nesse diagrama. E à medida que a gente vai pintando os pontinhos daquela outra tabela nesse gráfico, voltando aí para a página anterior, por exemplo, o 3, né? Ele está nessa ordem que foi colocada aí, 3 e 4, na estatística. Então, a gente vem ali para o do 3 de x, ele está relacionado com 4 de y. E assim por diante. E ele não tem aí uma função. Se fosse uma função linear, a gente teria uma reta. Mas por que é dispersão? A gente tem uma série de pontos que estão dispersos aí nesse gráfico. Agora, será que a gente está caminhando para uma correlação linear ou não? É isso que a gente vai estar estudando. Essa aula daqui vai ter uma fórmula lá na frente, já vou preveni-los, que ela assusta. Mas depende do objetivo de cada um de vocês. Se vocês conseguirem trabalhar o aprofundamento disso, acho que vai ser benéfico para vocês. Para as minhas aulas, eu não preciso aprofundar para além disso, né? Como professor, a gente trabalha essa base. E todo o aprofundamento vem aí da especialização de cada um de vocês para os objetivos que vocês querem, né? O estudo estatístico, como eu falei lá na frente para vocês, ele é valorizado. E se a gente, de repente, pega gosto e acha que pode estar trabalhando com isso, o estar dedicado para isso vai trazer aí muito resultado. O meu sobrinho, ele fez estatística pela Unicamp. Ele ingressou no Itaú para fazer um estágio de 6 meses. No terceiro mês, ele foi contratado, né? E quando chegou lá nos 6 meses, o salário dele já aumentou, porque o trabalho do conhecimento estatístico que ele teve começou a trazer resultado. E aí, quando um banco que tem esse olhar aí para ganhos, o que acontece? Ele valoriza o trabalho e ele reconhece esse trabalho e retém, né, essa pessoa para que ele fique esse trabalho e não seja cobiçado por outra pessoa. Eles vão lá remunerando porque eles têm esse interesse, né? Então, uma pessoa pode querer se aprofundar. Então, fica aí uma pista. Virando a página. Gente, é o mesmo gráfico, só que agora a gente imagina uma reta que fica mais ou menos de forma equilibrada no meio desse diagrama, né? É o mesmo gráfico. Aí a gente imaginou essa
reta imagem aí, reta azul, e a gente vê a linearidade. Se fosse uma função, seria a reta azul. Mas como existe uma possibilidade de correlação, a gente vê esses pontos dispersos nesse diagrama. No caso, o que a gente está vendo aí, no eixo de X, as notas de matemática, e no eixo de Y, as notas de estatística. Só para falar, aqui é um outro diagrama. Então, a gente pode pensar na correlação linear positiva, que ela tem. Da mesma forma que a gente fala assim, os valores de x vão aumentando e os valores de y também, então a gente tem uma correlação linear positiva, que eu lembrei lá na função anterior, o que acontece? Pode acontecer o contrário. Os valores de x vão aumentando e os valores de y vão decaindo. Aí a gente tem, nesse caso, uma dispersão, uma correlação linear negativa. Então, esse é um outro exemplo. São valores que a gente vai... Representação, conforme o Antônio Arnaud Crespo, grosseira dessa correlação. Existe aí uma outra correlação que ela não é linear. Essa correlação, ela pode se dar aqui, nesse exemplo, por uma função de segundo grau. Então, a gente pode ter aí um chão de fábrica produzindo veículos, por exemplo, e normalmente nós temos aí uma parábola. E a gente pode estar fazendo alguns cálculos aí de correlação, mas nesse caso ela não é linear. E não é o que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso. A gente vai focar na correlação linear. Hoje, a gente faz uma visita para a teoria da correlação linear, né? Na aula que vem, a gente exercita essa parte operacional, né, do cálculo da correlação. Mas um diagrama desenhado, ele pode ter essa cara, um monte de pontos dispersos, que eles vão estar traduzindo para nós uma curva. Essa curva, ela pode ser exponencial, ela pode ser senoidal, se for a questão da trigonometria, e ela pode ser também a logarítmica, né? Aquela que vai tendendo um valor para o infinito. Mais um exemplo aqui. Se ficar com essa cara, o que acontece? Não existe correlação. A gente fez o diagrama, pintou lá os pontinhos, imaginou os pontinhos, aí não tem correlação linear, não tem o que fazer, não precisa nem dedicar tempo para cálculo. A gente vai trabalhando aquele diagrama de dispersão, que ele tem uma certa linearidade, ou se for uma curva, não é linear. E se for assim tão disperso, passando essa nuvem de pontos aí, aqui e ali, bem esparsos, não tem correlação nenhuma, nem linear e nem função nenhuma. Então, basicamente é isso, correlação linear positiva, correlação linear negativa, que não é linear, ele vai traduzindo uma curva, a mais famosa é a parábola, mas ela pode ser um pedaço de uma parábola, ou ela pode ser senoides, né? Por exemplo. Mas o nosso foco aqui é a linear, aquela que se aproxima de uma reta. Aí, a gente calcula um coeficiente de correlação linear. Agora é que vai aparecer a fórmula, mas vocês não se assustem. Eu procuro não mostrar as fórmulas para vocês, né? Para tudo que a gente viu, existe fórmula.
Mas, normalmente, quando eu mostrava as fórmulas para os alunos, o que acontece? O aluno ficava assustado e vinha para a cabeça dos alunos, estatística é difícil. Mas estatística não é difícil, dos ramos da matemática e a estatística e a matemática financeira são os mais fáceis, e qualquer outro ramo que não seja estatística e matemática financeira, aí ele já tem níveis de dificuldade. Então, eu considero tanto a estatística como a matemática financeira o quê? Conhecimentos básicos da matemática. Aí, a gente precisa calcular o coeficiente de correlação linear. Vou apresentar aí a fórmula para vocês. Antes de mostrar essa fórmula, quem que é o pai dessa fórmula? É o Pearson. Ele tem livros de estatística, como eu já falei para vocês, né? Ele é um dos caras aí que tem um livro da correlação linear. Existem outros autores para estar falando de outras correlações, mas como eu falei para vocês aqui no nosso curso, o nosso foco é a correlação linear. Então, a fórmula é essa daqui. Esse coeficiente R da relação, da correlação linear, ele é essa fração. Na parte de cima, a gente tem um valor N, que multiplica uma somatória de valores de xi vezes yi, menos, entre parênteses lá, a somatória dos valores de xi, vezes a somatória dos valores de yi. E na parte de baixo, a gente tem lá a raiz quadrada entre colchetes. O que aparece? N que multiplica a somatória dos valores de xi ao quadrado, menos a somatória de xi elevada ao quadrado, vezes somatória de i ao quadrado, menos, entre parênteses lá, a somatória de yi ao quadrado. Então, essa fórmula assusta, né? Alguns alunos, eles veem isso daqui e eles acabam se assustando. Se eu fosse falar para vocês, por exemplo, de média, eu poderia estar falando assim para vocês que média aritmética é a somatória de valores de xi, aí colocaria lá o sigma grego, dividido por n, por exemplo. E alguns professores de estatística, eles apresentam essa fórmula, né? Então, coloca lá, x com travessão em cima, média, igual somatória de xi dividido por n, numa fórmula, né? Mas se a gente traduz isso, acho que fica melhor. Como eu não tenho muita familiaridade com essa fórmula, eu não consigo traduzir para vocês de uma outra forma. Então, aí eu apresento essa fórmula que, entre aspas, assusta, mas ela não é difícil. Eu vou mostrar aí para vocês que não é difícil. Olha lá. Na teoria, esse R, o que aparece? Quando R é 1, nós temos aí uma correlação entre duas variáveis perfeita e positiva, quando ele é um R próximo de 1. E quando ele é um R próximo de menos 1, ele é uma correlação que é perfeita e negativa. O resultado dessa fórmula daí vai dar um número próximo de 1, positivo ou negativo. Toda essa conta aí para descobrir um número que é mais ou menos 1. E vamos praticar isso agora. Gente, ó, essa tabela, ela resolve o nosso problema em relação àquela fórmula, né? Lembram? As duas primeiras colunas eu já apresentei para vocês. Todos os resultados de uma pesquisa de notas de 98 alunos.
Então, a gente tem aí as notas de matemática, todas elas que saíram, depois as notas de estatística, todas elas que saíram, e a somatória dessa coluna das notas de matemática vai dar 65. A somatória da coluna das notas de estatística vai dar 65 também. Depois, na terceira coluna, a gente pega o valor de xi e multiplica pelo valor de yi. Para quem trabalha com planilha aí é muito fácil, né? Então, 5 vezes 6, 30, 8 vezes 9, 72, 7 vezes 8, 56, 10 vezes 10, 100, e assim por diante. Na terceira coluna, a gente tem aí o valor de xi que multiplica yi. E essa coluna também, todos esses valores gerados, tem essa somatória que vale 473. Não é difícil. Depois, aquela fórmula inteira, ela trabalha com todos esses valores dessa tabela. Vamos lá. Xi ao quadrado. Então, xi é a nota de matemática. 5 ao quadrado, 25. A próxima nota de matemática é 8. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Na terceira linha, 7, nota de matemática. 7 vezes 7, 49. E assim por diante. Essa coluna também tem uma somatória, vai dar 481. E na última coluna, que é o yi ao quadrado, é a nota de estatística ao quadrado. A gente tem lá a estatística na primeira nota valendo 6. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. O 9, que é a segunda nota, 9 vezes 9, 81. Terceira nota, 8. 8 vezes 8, 64. Quarta nota, 10 vezes 10, 100. E assim por diante, para todos os valores que aparecem aí das notas de estatística para esses 98 alunos dessa faculdade. Somou tudo dessa coluna yi ao quadrado, vai dar essa somatória 475. Tá claro até aqui, gente? Tem alguém que quer perguntar algo do que foi feito aqui? Tem algum pedaço aqui que não está claro? A minha voz falhou aí por causa da transmissão? Algo precisa ser repetido? Hoje cedo, numa transmissão, um aluno saiu, eu não vi, porque a câmera estava fechada. Depois, esse aluno voltou e, sem querer, essa aluna, né, voltou e a câmera abriu. Não sei o que aconteceu, mas aí entregou. Ela tinha saído para o banho e voltou. Ela estava de touca e roupão. Então, ela perdeu um pedaço da minha fala. E aqui ninguém respondeu, porque todo mundo foi tomar banho, todo mundo foi tomar café, o pessoal está de boca cheia jantando. Ou a fórmula assustou vocês? Tudo claro? Então, tá. Então, cuidado aí com as câmeras na hora de tocar. Aí, de repente, o toque pode trair vocês. YI, lá na tabela, a gente fez essa multiplicação e fez a somatória da coluna. A somatória de XI, que era a primeira, todas as notas de matemática, também a gente somou. A somatória de YI, né, que é a segunda coluna, também a gente somou. Então, essas somatórias aí se multiplicam, e é um valor cujo resultado vai subtrair a somatória de xi vezes yi. Depois, lá embaixo, a gente fez o xi ao quadrado e gerou aquela coluna.
né? E a gente tem a somatória de xi, que a gente eleva ao quadrado. E a mesma coisa vai acontecer com as notas de estatística. Então, naquela tabela, a gente tem todos esses valores. Parece que assusta, mas eu acho que é só questão de a gente ir interpretando, né? E na hora, para quem tem aí familiaridade com a planilha, fica fácil de fazer. Substituindo os valores aí. Nessas 10 notas, elas saíram em comum. Voltando, xi vezes yi. Lidivânia, boa noite. Lidivânia está usando o login de quem? De você mesma? Depois você responde aqui no chat. Voltando. Olha lá, na fórmula. Menos, né? Somatória de xi. Que, olhando lá na tabela, lembram que a soma de todas dava 65, que multiplica a somatória de todas as notas de yi. Isso lá em cima no numerador, que também é 65. E lá embaixo no denominador, a gente tem o quê? As 10 notas que surgiram, vezes o quê? O xi ao quadrado, que a gente construiu lá na coluna. Então, é esse que é o 481. Depois, menos, voltando para a fórmula. Dentro do parênteses, a somatória de xi, a somatória daquela coluna, dava 65. Depois, no próximo pedaço, a gente tem também 10 notas de estatística, vezes ali, ó, o quê? A nota de estatística ao quadrado, a somatória da nota de estatística ao quadrado, que vai dar o quê? O 475. E menos o último pedacinho aqui, a somatória de yi. A somatória de yi dava 65 e a gente eleva isso ao quadrado. Voltando lá para a tabela, ó. Lembra, ó, o 65, primeira coluna, somou todas essas notas. O 65 na segunda coluna, né? Somou todas essas notas. Um vezes outro deu nota de matemática ao quadrado, a somatória dela deu 481. A nota de yi ao quadrado é 475. Isso daqui é o que a gente substitui nessa fórmula e vai dar essa conta aqui. Então, 10 vezes 473, a gente tem o quê? 4.730. 65 vezes 65, 4.225. Um valor menos o outro. Depois, embaixo, 10 vezes 481, dá 4.810. 65 ao quadrado, 4.225. Então, dentro desse que anteriormente era colchete, se transformou em parênteses, ficou 4.810 menos 4.225. Depois, 10 vezes 475, na fórmula lá, meu ponteiro do mouse está sumindo. Então, menos 65 ao quadrado. Então, vai ficar 4.750 menos 4.225. Aqui, essa conta, a gente tem lá 4.730 menos 4.225, deu 505. Na parte de baixo, dentro do parênteses, 4.810 menos 4.225 dá 585, vezes o resultado da conta de 4.750 menos 4.225, e dá o 525. Então, 525 vezes 585 dá um número que, quando a gente
extrai a raiz quadrada dele, vai dar 554,18. O 505 que está no numerador dividido por 554 que está no denominador, a gente chega lá no 0,911, com 3 casas decimais. E para publicação, no nosso combinado, a resposta é 0,91. Qual que é a interpretação dessa correlação? Ela é o quê? Lembram? Existem duas possibilidades. Ela é próxima de 1, é uma correlação o quê? E ela é positiva ou negativa? Lembram lá daquele slide? Deixa eu voltar aqui. A gente tem duas possibilidades. Está aqui. Cadê? Aqui. Não, está lá na frente. Ué, começo. Mas então, se a correlação entre os radiais é perfeita e positiva, então R igual a mais 1. E se ela é perfeita e negativa, então R igual a menos 1. Então, qual que é a conclusão aí, gente? Se deu 0,91. É a situação A ou é a situação B? A ou B? Ué, duas respostas. Uma, o Nilson colocou a B. Então, a gente tem duas respostas B e uma resposta A. Mais alguém aí arrisca? Mais uma resposta só, vamos ver aí. É a A ou é a B? Vocês estão tímidos hoje? Vou colocar uma observação aqui. O Marcos Vinícius esteve no início da aula. Presença para ele. Mas ninguém chutou? Ninguém está com coragem? Porque está 2-1, gente. Vamos ver, vamos desempatar isso. Vai ficar 3-1 para B ou 3-2 para A?
Ninguém. Gente, ó, vou, então, trabalhar a resposta para vocês. Ó, o que que acontece? A única diferença entre uma alternativa A e B aqui é se uma é positiva ou a outra é negativa. Aqui, a resposta positiva, ela é um positivo, e a resposta negativa é um negativo. E quando a gente olha a nossa resposta aqui, deu 0,91. Ele é um número próximo de 1, mas ele, nessa conta, ele deu um valor o quê? Positivo. Então, é uma correlação quase perfeita, positiva. Então, é a alternativa, é a opção A. Tudo bem? Correlação quase perfeita, porque é próxima de 1. Positiva. Então, estatística e matemática, pela relação de Pearson, estão mostrando que são notas que têm correlação. Ok? Aí, a gente falou de uma situação que é peso e altura. Aqui, a gente falou de notas de matemática e estatística. Eu vou dar um terceiro exemplo para vocês aí, que existe estudo de correlação de Pearson, que é em relação ao uso do fumo e o câncer de pulmão. Então, para esses três exemplos, existe aí uma correlação linear. Tá claro aí para vocês? Eu dei três exemplos aí para vocês. E na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai exercitar esse cálculo desse coeficiente aqui de correlação linear. Então, o que a gente vai construir? Eu vou mostrar para vocês valores de x, y e y, que a gente precisa construir essas três colunas, xi vezes yi, xi ao quadrado, y ao quadrado. E fazer as somatórias de cada um desses valores e substituir ali na fórmula para a gente achar o valor de R. Essa vai ser a prática da aula que vem. E sugestão aí, talvez alguns de vocês que já são planilheiros já estão enxergando que, poxa, eu vou planilhar isso daqui. Então, se vocês planilharem isso daqui, a gente vai chegar nos resultados muito rápido, né? Digitou lá os valores de x, y, y, vamos supor que vocês deixem isso pronto hoje. Deixou isso pronto hoje, na semana que vem é só substituir os valores, e aí vocês conseguem ter esse resultado aí muito rápido. É uma sugestão. Nem todo mundo trabalha uma planilha Excel, mas quando a gente trabalha para essa situação, o resultado é muito rápido. Então, voltando ali, a gente fez a conclusão, é uma correlação quase perfeita, próxima de 1, positiva. Aí a pergunta surpresa para vocês agora. Vocês vão fazer uma pesquisa dos três exemplos que eu citei, não podem ser mais esses, vocês vão acrescentar mais 2 e responder para mim no corpo do e-mail no corpo do e-mail mesmo para a aula que vem, que é cite 2 exemplos de possibilidade de correlação linear. Vocês vão pesquisar aí de repente o que pode ser relacionado com o que e me citar esse exemplo. O que a gente falou hoje? Peso, altura, notas de matemática e estatística, e depois
fumo e câncer de pulmão. 3 exemplos. Esses 3 exemplos têm correlação linear. Tá claro aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Luana, tá claro? Não é difícil. Espero que vocês não tenham sentido que é difícil. Se eu tivesse começado mostrando a fórmula para vocês, talvez assustasse. Alguns professores fazem isso. Como eu sei que a fórmula é... Isso, Adriana. Perfeito. Essa é a ideia. Então pode ser no corpo do e-mail mesmo e vocês vão mandar para mim. Atividade para a próxima semana é só isso, essa pesquisa aí. Então, espero que vocês tenham sentido que é claro. Eu só retomando o feedback, em relação à atividade da semana passada, eu tive um retorno pequeno, acho que só 4 alunos responderam. Então, o que eu pedi? Para avaliar as minhas aulas. Então, esses alunos que avaliaram, obrigado aí, inclusive tem sugestões aí de aplicativos que eu posso usar no futuro. Por exemplo, o StreamYard. É um aplicativo que eu comecei a ser treinado há 2 semanas atrás. Na verdade, o treinamento ele já foi anterior, eu tive uma capacitação de 1 hora, e depois agora me encostaram lá na parede há 2 semanas atrás, e o básico do StreamYard acho que eu já conheço um pouco. E talvez eu possa agregar isso aqui no futuro. A pessoa que sugeriu, ela disse que é legal que a gente pode usar um board aí para interação, que é diferente da interação do chat. Mas é um outro recurso que eu preciso estudar. Acho que na aula passada eu comentei com vocês que eu tentei trazer para essa aplicação o Jamboard, que ele também é uma lousa branca que eu poderia estar escrevendo nela. Mas o que aconteceu quando eu tentei usar? Ele falou assim, você precisa pagar uma taxa de tanto. Então, como eu não estou podendo fazer nenhum investimento agora, e não quero fazer nenhum outro investimento agora, então o Jamboard eu não vou utilizar por enquanto. Talvez eu utilize no futuro. Mas então, é isso. Espero que ninguém tenha se assustado. Correlação linear é simples. Existe uma fórmula que é complicada. Espero que tenha decodificado essa fórmula para vocês e que tenha ficado claro. E o exercício dela, para fixação do conceito, a gente vai fazer em exercícios na aula que vem. Aí eu dei a dica de hoje, de que para quem, de repente, conseguir planilhar o exemplo, aí pode criar essa planilha e depois só substituir os valores. E substituindo os valores, o resultado vai dar no tempo da digitação. Digitou o último valor, o resultado já sai muito rápido. Alguém quer perguntar algo? Eu tive a impressão que eu falei rápido, né? Mas espero não ter atrapalhado ninguém aí. Que bom, Adriana. Então, a gente aprofundou um pouquinho mais aí de estatística, né? A gente foi para além das medidas de centrais de dispersão, e agora a gente está vendo o quê? Correlação entre 2 variáveis estatísticas, se elas têm uma correlação ou não, pelo critério do Pearson. Então é isso. Eu posso dispensá-lo já, então. O programa, o objetivo da aula hoje foi cumprido. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí fica à vontade. Senão, eu já começo a dispensar vocês. Eu senti que eu falei um pouco mais rápido, mas vocês têm 2 pessoas aqui falando que
que foi ótimo. Então tá bom. Não estou com pressa hoje, não. E eu achei que talvez fosse demorar mais tempo. E no fim foi até rápido. Encerrando então, gente, eu vou parar a gravação.